A sua bênção já está chegando, a sua riqueza já está chegando. Existem riquezas imensuráveis sendo preparadas para você. E hoje eu vou falar sobre a atual vergonha que você tem passado por não ter dinheiro. Não é somente a falta em si, mas é o olhar dos outros sobre você enquanto você não tem. O silêncio, quando alguém te pergunta como você está indo. É evitar os lugares, pessoas, algumas conversas, simplesmente porque a sua situação financeira expõe a sua fragilidade, que dói muito mais do que a própria conta no vermelho. E se você está vivendo essa humilhação agora mesmo, assista esse vídeo, porque eu vou te mostrar, segundo a palavra de Deus, que esse não é o fim da sua história, na verdade, esse é o ponto de virada. É o último degrau antes da virada. Vamos olhar, por exemplo, para um novo José, porque a vida de José ilustra esse ponto com muita clareza. Uma clareza impressionante. Antes de se tornar um grande governador no Egito, José passou por uma sequência de humilhações que foram se acumulando. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como uma mercadoria, né? Um gado, né? Como se fosse um gado. Ele foi acusado falsamente de um crime que não cometeu pela esposa de Potifar. E ele foi jogado numa prisão no Egito, onde ficou esquecido por anos. Anos depois de ajudar alguém que prometeu o ajudar, e esqueceu de ajudar. E cada uma dessas humilhações, isoladamente, já seria o suficiente para destruir a esperança de qualquer pessoa. Mas repare bem nessa sequência. Elas não pararam até o momento exato em que José estivesse plenamente preparado, em caráter, em sabedoria, em discernimento, para só então assumir um cargo tão alto no Egito, abaixo apenas do faraó. Gênesis 41:14 registra esse momento da virada da vida de José. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fez sair correndo das masmorras, do lugar mais baixo, mais esquecido, mais humilhante, direto para o palácio. A humilhação de José não foi desperdiçada, na verdade, ela foi o processo final de refinamento antes da elevação, antes da exaltação. Em Tiago 4:10 resume esse princípio. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4:10 resume esse princípio bíblico. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Não é o mundo que decide quando você vai ser humilhado, quanto você vai passar de humilhação, mas é Deus quem determina o tempo para você ser exaltado. E o Senhor Deus normalmente coloca logo depois do ponto mais baixo, mais terrível, não antes desse ponto. Existe outro exemplo bíblico poderoso, Davi. Davi, antes de ser um rei, ele foi ungido por Samuel. Mas entre a unção e o trono, Davi passou anos, muitos anos fugindo de Saul, escondido em cavernas, vivendo como se fosse um fugitivo, sem recursos, sem exército, sem reconhecimento oficial. Em 1 Samuel 22, ele se refugia na caverna de Adulão. E o texto diz que se ajuntaram a ele todo homem que estava em aperto, e todo endividado, e todo amargurado de espírito. Ou seja, Davi agora liderava, naquele momento, um bando de pessoas endividadas e desesperadas. Não era um exército de reis.
Aquilo era humilhação para quem já tinha sido ungido como rei por um profeta. Mas foi justamente naquele grupo de gente quebrada, endividada, amargurada, que Davi formou os valentes de Davi. Os guerreiros mais leais e poderosos que sustentariam o reino dele mais tarde. A humilhação da caverna de Adulão formou o exército da futura coroação. Você percebeu um padrão? A humilhação financeira, o momento em que você se sente reduzido a nada, pequeno demais, envergonhado diante dos outros, muitas vezes é exatamente o momento onde Deus está te formando o que vai sustentar sua próxima temporada de multiplicação. Vamos olhar agora para a história de Noemi, lá no livro de Ruth. Ela saiu de Belém com o seu marido e com 2 filhos. E voltou muitos anos depois, viúva, sem os 2 filhos, tão transformada pela dor que pediu para ser chamada de Mara. Mara, que significa amargura, Ruth 1:21. Registra a fala dela. Cheia parti, porém vazia o Senhor tornou a me trazer. Então ela chegou de volta na sua cidade natal na posição mais humilhante possível. Uma viúva tão idosa, sem herdeiros, sem recursos, dependente da colheita do restolho no campo de alheios para sobreviver. Mas foi exatamente naquela posição de humilhação extrema essa, que começou a história que levaria Ruth a se casar com Boaz e que colocaria Noemi como avó na linhagem direta do rei Davi. E gerações depois, na genealogia do próprio Messias, o ponto mais baixo de Noemi antecedeu diretamente a maior honra que uma família judaica poderia receber. E eu preciso ser muito honesta com você. A Bíblia não promete que a humilhação vai durar pouco tempo, não. Nem que ela vai ser confortável, também não promete. Porque José esperou anos, Davi esperou anos, mas em nenhuma dessas histórias a humilhação foi um capítulo final. Glória a Deus por isso. A humilhação foi o penúltimo capítulo. O processo de refinamento que antecede diretamente a bênção e a virada da sua história. Em 1 Pedro 5,6, traz uma promessa direta sobre isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Repare bem nessa expressão. A seu tempo. Não é tempo aleatório, não. É tempo determinado por Deus. E geralmente esse tempo chega logo depois que o processo da humilhação cumpriu tudo o que precisava cumprir em você. Tirar o seu orgulho, formar a sua dependência em Deus, ensinar compaixão por quem sofre, e mesmo que você esteja sofrendo agora, por quem sofre o mesmo que você está sofrendo agora, você deve ter compaixão por eles. Então, se você está vivendo vergonha financeira ainda hoje, evitando encontros, quer dizer, se você está sofrendo essas vergonhas, evitando encontros, se escondendo a sua situação real para que os outros não dê mais risada de você, sentindo realmente que você perdeu todo o seu valor diante dos outros, eu quero te dizer, com todo cuidado e cautela, essa dor não é sinal de que Deus te abandonou. Na verdade, é sinal de que você está no processo final, ali no finalzinho, antes da sua exaltação, da sua elevação. José do Egito, ele saiu da masmorra
para o palácio em um dia apenas. Você acredita nisso? Davi também saiu da caverna para o trono. A distância entre a humilhação e a multiplicação na Bíblia costuma ser mais curta do que parece quando você está no meio dela. Na verdade, Davi saiu, ele tinha aquela batalha de Ziclag, onde eles haviam perdido tudo. Ele passou a pior humilhação naquela batalha de Ziclag, para que depois ele fosse chamado para assumir o seu reino, o seu trono. Agora, enquanto você está esperando, resista às tentações de se esconder por vergonha ou de se isolar por amargura, porque isso acontece. Apenas continue vivendo a sua vida de maneira leal, de maneira digna, de maneira justa, provando que você tem caráter. Continue servindo com excelência onde Deus te colocar. José fez até dentro da prisão isso. Continue formando os que estão ao seu redor, ajudando todos que estão ao seu redor a se formar em caráter diante de Deus. Como fez Davi? Ele formou os seus valentes mesmo dentro de uma caverna. Continue sendo leal aos que você ama, como por exemplo, Noemi permaneceu leal a Ruth e Ruth a Noemi, mesmo vivendo aquela extrema amargura. No livro de Salmos 30, versículo 5, traz essa promessa que resume toda essa história. Porque um momento dura a sua ira, mas a sua benignidade dura para a vida toda. À tarde pode durar o choro, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa humilhação que você está vivendo a noite toda não é a identidade final da sua história. Ela é apenas a preparação silenciosa para uma manhã que já está vindo para a sua vida. E se essas palavras tocaram o seu coração, deixe nos comentários. Eu creio que minha humilhação de hoje é apenas o penúltimo capítulo da minha história. Se inscreva no meu canal, porque aqui nós vamos continuar essa jornada, até você ver a multiplicação se cumprindo em sua vida, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quiser adquirir o material de alinhamento bíblico, entre em contato com o meu número que está na descrição do vídeo e na foto do meu perfil. Não perca tempo, não. O tempo da humilhação não é perda de tempo, é preparação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.